mais um dia dessa semana especial da mulher. Nós queremos agora iniciar com uma oração. Fechamos os olhos. Pai querido, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidas porque tens cuidado de nós. E agora, neste momento que vamos refletir esse tema tão importante, que abraçadas pela Tua graça, nós possamos nos sentir assim, acolhidas em Teu colo, e que tudo que formos falar aqui seja inspirado pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço e agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Esse capítulo 5 tem como título Abraçadas pela Sua Graça. Abraços, tem diversos tipos de abraço. Abraço de carinho, um abraço de afeto, abraço de saudade. Mas o melhor abraço é o abraço de Jesus. Há mulheres que carregam feridas profundas, dores escondidas, marcas que às vezes não aparecem, mas estão lá. Não aparecem no corpo, mas estão escondidas na memória, nas emoções. Porém, uma coisa é bem certa: o seu passado não define quem você é. Lembremos sempre, somos filhas amadas do Pai Celeste. Deus tudo sabe e tudo vê. Ele se importa com você e com a sua história. Ele cura os quebrantados de coração, diz Salmo 147, 3. E sara as suas feridas. Vamos falar um pouco sobre trauma. Trauma é toda experiência que ultrapassa a capacidade emocional de lidar com o que aconteceu no momento em que a pessoa foi ferida. Um trauma pode se manifestar muito tempo depois através do medo, da culpa, da confusão, da vergonha, da falta de confiança, dos bloqueios emocionais e espirituais. Há mulheres que vivem os efeitos de feridas não tratadas, sofrendo de traumas severos. Esses traumas formam cicatrizes. E essas cicatrizes precisam ser alcançadas pelo bálsamo de Gileade, que é Jesus. O que seria esse bálsamo? Que é uma resina aromática usada para curar feridas na região de Gileade. Os traumas sexuais, em especial, atingem camadas muito mais profundas da identidade feminina. Eles envolvem qualquer experiência em que o corpo, os limites ou a dignidade da mulher foram violados. Como? Por abuso, violência física, explosão, coerção, manipulação emocional, exposição indevida ou experiência imposta sem consentimento. Hoje em dia, nós ouvimos muito falar sobre abuso. Essas feridas afetam a forma de como a mulher se vê, como entende a intimidade, o amor e até mesmo como se relaciona com o próprio Deus. Isso que é triste, porque pode levar ao afastamento de Deus. Porém, a palavra de Deus apresenta um Salvador que não ignora esse tipo de dor. Mateus 8,17 diz que Ele mesmo tomou as nossas dores. Nenhuma lágrima é invisível ao Senhor. Agora vamos refletir um pouco sobre a cura espiritual. Os traumas podem existir, as feridas podem ser profundas, porém há uma esperança sobre a cura espiritual. A cura espiritual com reverência e esperança, sem espiritualizar a dor, claro, mas crendo em um Deus que restaura. A sua graça não força, não expõe,
machuca novamente. Ela envolve, ela sustenta e cura. No tempo certo, no ritmo do amor divino, em caso de violência sexual, a culpa jamais é da vítima, e sim exclusivamente do agressor. Muitas mulheres são levadas a carregar vergonha, culpa indevida, como se fossem responsáveis pelo mal que sofreram. A Bíblia tem feito relatos de mulheres que tiveram suas vidas marcadas por histórias profundamente dolorosas, feridas de abuso extremo. Isso acontece, a palavra de Deus relata, não para normalizar esse tipo de perversidade, mas para denunciar como um ato extremo de injustiça, de falta de amor, de respeito. Vamos refletir sobre duas histórias. A primeira está em Juízes 19. É sobre a concubina do levita. É um dos episódios mais sombrios da Bíblia, mais impactantes do Antigo Testamento. Essa concubina, ela vivia com um homem, um levita, porém com menos direito da esposa. Um dia resolveram fazer uma viagem e se hospedaram na casa de um conhecido. À noite, homens perversos foram em busca do levita, assim como ocorreu em Sodoma. E este, para se proteger, entregou sua concubina à multidão. Que tragédia, que coisa terrível. Essa mulher foi violentada a noite toda e deixada sem proteção, morrendo ao amanhecer. Ela foi tratada como objeto, tanto pelos homens da cidade como pelo levita. Um horror. Essa história, porém, não termina aí. O levita foi mais cruel ainda, foi mais perverso. Suas atitudes provocaram uma comoção entre o povo de Israel e uma guerra civil. Ele esquartejou essa mulher e ele espalhou partes do seu corpo entre o povo de Israel. Veja, Deus permitiu que essa história ficasse registrada na Bíblia para mostrar a gravidade de uma sociedade que perdeu o temor do Senhor. O afastamento do Senhor leva a longas distâncias. Satanás conduz as pessoas a longas distâncias. A outra história, também muito triste, ela está registrada em 2 Samuel 13. É sobre Tamar. Aqui mostra que Deus não deixa escondida a realidade dura do pecado humano. Quem foi Tamar? Foi uma princesa de Israel, filha do rei Davi, irmã de Absalão e meia-irmã de Amnon. Tamar foi uma mulher jovem que sofreu abuso e violência sexual dentro do próprio contexto familiar. Tragédia também. É uma das histórias mais tristes da casa de Davi. Ela foi violentada, sofreu estupro pelo próprio irmão Amnon. E que depois disso, ainda impôs sobre ela os abusos emocional e psicológico. Após a trama armada por ele, a tratou como algo deplorável, enxotando-a de perto dele. Quando Absalão encontrou a irmã chorando desesperada, com um manto rasgado e coberto de cinzas, pediu que se calasse diante do que aconteceu com ela. Esse manto era usado pelas virgens em Israel. E Absalão, ao ver a irmã naquela situação, compreendeu o que tinha acontecido.
e disse para ela: não se angustie por isso, cala-te, ele é teu irmão. E ela ficou na solidão, ela ficou em solidão na casa de Absalão, o que agravou a dor dessa moça. Enquanto isso, Absalão ficou maltratando Amnon por causa do que ele fez com Tamar, sua irmã. Aqui mostra a situação familiar que entrou em crise na casa do rei Davi. E aí se passaram 2 anos. Absalão, depois desses 2 anos, resolve se vingar do seu meio-irmão Amnon, matando-o à traição. Resolveu fazer uma festa, convidou todos seus irmãos, o seu pai também, mas ele não foi, o rei Davi não presenciou essa festa. Quanta tristeza para a casa do rei Davi. O rei deveria ter feito justiça a tempo, porque ele soube do problema. Davi deveria ter feito justiça a tempo. E Absalão também, ao saber do ocorrido, ele deveria também ter resolvido a questão. Mas o que ele fez? Ele pediu silêncio, silenciando a dor da sua irmã. E depois resolveu praticar aquela morte de todos os seus irmãos. Nesse texto ficou registrado como testemunho de que Deus vê e registra toda injustiça e que não invalida a fé de quem sofreu traumas profundos. A casa de Davi foi tremendamente abalada. Bem, essas 2 histórias da concubina do levita e de Tamar não registraram a restauração visível neste mundo dessas 2 mulheres, mas aponta para uma necessidade urgente de um Redentor. E esse Redentor é Jesus. Cristo veio para restaurar vidas, aquilo que fora quebrado. Onde houve abandono, Ele quer implantar o cuidado. Onde houve o silêncio, a escuta. Onde houve ou há violência, abuso, Ele quer trazer justiça e cura. Toda mulher passa por uma violência sexual, por uma violência sexual, ela adquire um trauma profundo. E muitas vezes se culpa pelo ocorrido, porém Cristo liberta da culpa e da autoacusação. Ela passa a viver uma vida de tristeza, uma vida encurvada como aquela mulher que está descrita na Bíblia. Então, Jesus redefine a identidade e cura. Em seu ministério, ele acolheu mulheres feridas que haviam sido desprezadas, abusadas e julgadas injustamente. A mulher samaritana é um dos exemplos, aquela que foi apanhada em adultério. A mulher encurvada que acabei de citar agora há pouco, também foi curada pelo Senhor, onde ela estava entrando na sinagoga, diante de várias pessoas, Jesus a enxergou e a chamou, quem sabe baixinho: mulher, vem aqui, você vai ser curada, levante-se. E ela foi curada. O nosso Salvador, ele restaura a dignidade antes mesmo de tratar as feridas mais profundas. Nele se encontra um recomeço. E a nossa vida deve ser marcada pela cruz de Cristo. Esse recomeço é possível. E é interessante que a vítima não se sinta responsável pelos traumas.
mas ela é chamada quando se sente segura e amparada a entregar esse sofrimento a Jesus, aquele que pode curar plenamente. Queridas, quando a dor é colocada aos pés da cruz, ela deixa de ser fardo silencioso e passa a ser matéria-prima da restauração. Entregar essa dor a Cristo não significa negar o passado, minimizar o trauma ou apressar processos. Significa confiar no amor de Deus, que é o maior do que aquilo, que é maior do que aquilo que te feriu. Essa restauração inclui a cura das memórias dolorosas, da renovação da mente e o resgate da mente e da identidade. O trauma sexual muitas vezes fragmenta a percepção que a mulher tem em si mesma, do seu corpo e até mesmo de Deus. Algumas mulheres passam a ter vergonha do seu próprio corpo, ter nojo do seu próprio corpo. Outras passam a ter dificuldade de confiar em alguém novamente, de amar e se aproximar espiritualmente do Senhor. A mulher em restauração precisa saber que não está falhando por ainda sentir dor. O processo de cura é a parte da obra divina, faz parte da salvação através de Jesus Cristo. Recursos para a cura dos traumas, quais são? Alguns deles nós vamos colocar aqui. Através da oração, nós podemos derramar a aflição. Você, mulher, que carrega esse trauma, carrega essa dor, pode derramar sua aflição de dor diante de Deus. Através também da busca da palavra. Essa palavra que traz luz para o caminho. Através da comunhão cristã. Quando saudável, respeitosa, oferece apoio e recolhimento. E a comunidade cristã deve ser um lugar de refúgio e não de acusação. Também deve buscar acompanhamento profissional, que é o instrumento usado por Deus para a restauração. Um dos aspectos mais difíceis do trauma sexual é a quebra da confiança. Muitas mulheres passam a viver em constante estado de alerta, medo ou isolamento emocional. Deus, porém, apela às suas filhas a reconstruírem a confiança, principalmente nele. A segurança que falhou em experiências humanas pode ser encontrada na fidelidade divina. A restauração espiritual também envolve aprender a ver o corpo novamente como santuário, não como lembrança permanente da violência. Em Cristo, o corpo não é definido pelo abuso, mas pela redenção. Amém? Ele não purifica apenas o pecado, mas as marcas da injustiça sofrida, das injustiças sofridas. E veja, a maior arma psicológica de Satanás é um sentimento de inferioridade, incapacidade e falta de autoestima, que se acha enraizada no mais profundo ser. Então, algumas das armas mais fortes do arsenal de Satanás são de natureza psicológica. É preciso ter cuidado, preciso entender esta arma de Satanás. Porque através dessa arma ele impõe o medo, a dúvida, a raiva, a hostilidade, o sentimento de culpa. Esse é o mais difícil de ser removido. Esse processo de cura não elimina a necessidade de limites. Pelo contrário, a espiritualidade fortalece a capacidade
de estabelecer limites saudáveis. Dizer não é proteger a própria integridade. Hoje, o Senhor convida as mulheres feridas a se aproximarem dele com confiança. Cristo conhece cada dor escondida, cada lágrima silenciosa, o medo que persiste. Ele oferece cura, dignidade restaurada e nova esperança. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos agradecidas porque tens prometido a cura e a restauração das nossas almas. Nós estamos agradecidas pela tua graça que nos envolve, nos abraça. E agora, Pai, quero te pedir que acompanhe cada mulher, cada pessoa que assistiu, que está vendo esta mensagem, que possa ser alcançada e possa ser curada e redimida por Ti. E que um dia possamos, Senhor, te encontrar e te abraçar com muita gratidão, porque Tu nos tiraste das nossas angústias, das nossas aflições e, finalmente, estaremos morando eternamente contigo. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Levante, siga avante, sua missão é muito importante. Levar a esperança aos seus irmãos, deixe Cristo usar suas mãos. Há tantos no mundo a perecer, procurando alegria pra viver. Compartilhe amor e atenção, espalhando paz e salvação. Levante, siga avante, sua missão é muito importante. Levar a esperança aos seus irmãos, deixe Cristo usar suas mãos. Muita gente precisa receber a mensagem de vida e poder. Trabalhe com fé e oração, para que o mundo veja a solução. Levante, siga avante, sua missão é muito importante. Levar a esperança aos seus irmãos, deixe Cristo usar suas mãos. Levante, siga avante, sua missão é muito importante. Levar a esperança aos seus irmãos, deixe Cristo usar suas mãos. Deixe Cristo usar suas mãos. Deixe Cristo